você não tem um orçamento bem feito na sua empresa e eu posso te provar. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tal do BP, ou da modelagem financeira, do modelo financeiro, muitos chamam de projeção financeira, seja lá como for. Nós estamos falando de criar um documento, normalmente uma planilha que projeta ou que simula o seu cenário financeiro futuro, tá? Então, por convenção aqui, nós vamos chamar isso de BP. Talvez você já tenha tido acesso a algum BP aqui nosso, da VPX, etc. Talvez você ainda vá receber esse link, mas é disso que se trata o BP, projeção financeira da nossa empresa, tá bom? E aí eu acho que tem alguns pontos muito importantes, onde que eu acho que, cara, a maioria das empresas erram na hora de fazer suas projeções financeiras, seus BP, seus orçamentos. Primeiro, e ponto crucial, é que elas não sabem para que elas estão fazendo. Elas foram lá, fizeram um curso em algum lugar, etc., viram que tinham que ter um orçamento, e elas voltam para casa, chamam lá o financeiro, falam, olha, precisamos fazer um orçamento agora, precisamos fazer uma projeção, precisamos botar os números na planilha, etc., mas sem se questionar o porquê. Isso é o que eu falo, né, cara, que é a burrificação que as ferramentas trazem. A gente começa a focar mais na ferramenta do que no conceito, no que a gente espera daquilo que a gente está fazendo. Então, por favor, primeira coisa, vamos entender por que a gente quer fazer um BP para a nossa empresa. E uma coisa eu garanto, teve uma ferramenta que mudou a minha vida, mudou a vida das minhas empresas, foi essa ferramenta lá no início de 2017, quando eu conheci o Diogo Roberti, fundador do PicPay, que foi meu principal mentor durante toda essa jornada até hoje. Ele começou a nos provocar, cadê o BP? Cadê o BP? E aí eu comecei a estudar para entender o que isso queria dizer. Isso trouxe previsibilidade, trouxe maturidade, trouxe profissionalismo e ajudou muito a gente a fazer captações de investimento, ajudou a gente nos nossos M&As e ajudou a gente, sem dúvida, a ter uma gestão muito mais previsível, eficaz e eficiente. Tá bom? Quais são os principais motivos? Rodrigo, beleza, eu quero saber por que eu vou fazer um BP. Quais são os principais motivos? Bom, pode ser que você esteja fazendo um BP para alinhar com os acionistas lá, o que a gente chama de worst case cenário, ou seja, o pior cenário possível, onde eu vou usar premissas pessimistas do ponto de vista de receita, custo, despesa e que podem afetar o meu caixa. E eu quero alinhar com o pessoal, olha pessoal, dependendo de como a gente for esse ano, nós vamos precisar chamar capital, nós vamos precisar de uma rodada de aporte. Esse é um motivo, eu quero entender qual é o pior cenário possível. Outro cenário, eu posso querer fazer o meu cenário meta, ou seja, o que eu quero atingir nos próximos anos? O que eu quero entregar de resultado? Dali eu posso tirar as metas que eu vou distribuir, desdobrar para o meu time. Isso é um outro caso de uso. Eu posso fazer para um valuation, por fluxo de caixa descontado, projetar os fluxos de caixa futuro, trazer a valor presente. Eu posso fazer para entender taxa de retorno desse projeto, desse ativo, dessa empresa. E por último aqui, tem outros ainda, mas o quinto e último que eu vou deixar para vocês, que é o que eu mais gosto particularmente, é fazer um bom BP de forma que você possa simular cenários, entender quais são as alavancas de valor, quais são, vou dar um exemplo, o Rio Branco, que é o nosso clube, a nossa SAF, que a gente comprou no ano passado, nós temos 10 cenários financeiros projetados e um desses 10 é o nosso cenário desejável. Então é ele que a gente vai desdobrar para o time. Mas nós também temos ali no meio um cenário pessimista para a gente se preparar, ok? Antes de começar, ouçam isso, anotem isso. Por que você vai fazer o seu BP? Existem vários motivos e se você misturar esses motivos, talvez você crie alguma coisa, um Frankenstein, que não vai te entregar nada, beleza? Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal, isso que vocês estão vendo, que está compartilhado aí com vocês, é o objetivo fim de qualquer BP, que é uma projeção consolidada. Então, repara, vamos começar de trás para frente. Isso é o que a gente quer chegar no final do dia. Nós temos aqui um demonstrativo de resultado, olha a linha 9, demonstrativo de resultado. Então eu estou projetando toda a minha DRE para... Deixa eu fechar aqui só para vocês entenderem. Estou projetando 10 anos dessa empresa, eu acho que é uma construtora, algo do tipo. Tá? Lá embaixo eu vou projetar, na linha 63 eu projeto meu balanço patrimonial, que é o segundo dos 3 relatórios fundamentais, DRE, balanço, e também na linha 92 eu tenho aqui o fluxo de caixa, que é o terceiro dos relatórios fundamentais. Então no BP, no final do dia, eu quero conseguir projetar esses 3 relatórios e fazerem eles se conversar. Tá bom, pessoal? E aqui é onde nós vamos extrair todos
aquelas informações que eu falei para vocês. A gente pode olhar aqui qual que é a receita projetada ou qual que é a receita meta ano a ano, qual que é o meu limite de custo, despesa, qual é a margem de contribuição que eu vou ter, minha margem EBITDA, meu lucro líquido. E à medida que eu vou descendo, eu vou chegando lá num ponto crucial, que é caixa, o fluxo de caixa. A partir do fluxo de caixa eu faço valuation, eu descubro quanto que eu preciso de capital para financiar esse negócio, eu descubro se eu vou precisar captar com investidor ou se eu vou no banco, tá? Então, no final do dia, é isso que a gente quer. E reparem que da linha 111 para baixo, a gente tem aqui até um valuation feito com uma taxa de desconto, etc. Talvez não seja o seu caso, mas é legal você fazer esse fluxo de caixa descontado porque você consegue testar cenários e ver como é que ele impacta o valuation do seu negócio. Muito bacana. Indicadores, reparem na linha 122 para baixo, eu consigo olhar indicadores desse negócio projetados para cada ano. Esses indicadores podem virar metas estratégicas. Olha que bacana, né? Você faz uma projeção toda integrada e que também pode ser desdobrada na gestão. O que é importante? Eu notei aqui várias coisas para a gente passar. O que é importante você entender? Isso aqui, primeiro, isso não foi feito, como a gente chama aqui, chapados, números chapados, né? Opa, vou faturar 300 mil no segundo mês, 300 no terceiro. Isso não foi digitado, 300 mil. A gente faz o que a gente chama de modelar. Modelar, primeira coisa fundamental, modelar a receita. Vamos colocar um zoom aqui. Modelar a nossa receita. Aqui é uma modelagem relativamente simples para ser didática e como ela é uma construtora, como que a gente modela uma receita? Não é só receita bruta, é unidades vendidas e ticket médio. Esse negócio, pelo que eu estou vendo, ele tem uma receita financeira. E provavelmente essa construtora ela financia os imóveis para os seus clientes em troca de uns juros que ela cobra. Então ela tem uma receitinha em cima desse financiamento. Olha como é que é bacana. Eu nem lembro, nem tinha visto esse BP, mas ele conta uma história se ele for bem feito. Eu entendo de fato o que a gente chama de modelo de negócio. Primeira parte, linha de receita. Aqui você precisa entender qual é o seu tipo de linha de receita. Ele é transacional, é recorrente, menos o churn, é um modelo onde eu adquiro clientes, depois vendo mais para esses clientes, tipo uma distribuidora, algo do tipo, tá? Então, fundamental, não faça a sua receita chapada, modele ela, entenda quais são as premissas que afetam a sua receita. Segunda parte, custos e despesas, tá? Primeira coisa, quais são esses custos e despesas? Custos diretos, custos variáveis que vão ali, como o próprio nome diz, variar com a venda, eles vão afetar a margem de contribuição. Você vai ter ali, eventualmente, né, dedução de imposto, ou dedução de receita, que são os impostos. Você vem para custos variáveis, que é a embalagem do que você vende, é o custo do serviço prestado, é aquele profissional que você contrata, que o serviço não seria entregue sem a existência dele, tá? Então, tudo aquilo que afeta diretamente a entrega é o nosso custo direto, ou também ali temos os custos variáveis. Fundamental, despesas fixas operacionais vêm depois da margem de contribuição, que a gente chama às vezes de SG&A, OPEX, etc. Tá? Entenda quais são, lista lá todos esses custos, todas essas despesas, beleza? E depois você precisa entender como que eles vão variar. Alguns casos, né, o custo e a despesa eles crescem com a receita, como é o próprio caso dos impostos. À medida que eu vou faturando mais, esse custo ele vem crescendo junto. Alguns outros custos, tipo embalagem, também vão crescer com a receita. Algumas despesas elas vão variar com o número de colaboradores. Se eu tenho mais colaboradores, eu vou precisar de mais área de escritório, meu aluguel vai ter que crescer. E você precisa ser capaz de imputar esse modelo, essa modelagem aqui na sua projeção. Porque aí você vai simular cenários que eles estão conectados. Se eu projeto um crescimento maior de receita, automaticamente aumenta meu time, automaticamente projeta um aumento no custo de aluguel, tá? Então, fundamental entender como custos e despesas variam com os crescimentos de receita, de colaboradores, de número de unidades vendidas, seja lá o que for. Terceira aba que eu vou abrir aqui para vocês sobre modelagem. Equipe. Ponto fundamental. A gente precisa modelar como que essa equipe vai crescer ao longo do tempo. Como é o caso aqui da VPX, por exemplo. À medida que eu vou crescendo o número de projetos, de clientes, eu vou usar de mais consultores aqui dentro. Eu preciso atrelar isso. E eu preciso entender isso. Por exemplo, quantos projetos um gerente dá conta de operar? E aí eu vou imputar aqui dentro. Ou seja,
Se eu tenho mais clientes, eu vou ter mais contas a receber para gerenciar. Talvez eu precise de mais analistas financeiros a cada 100 novos clientes. E vocês vão ver que aqui dentro do modelo, a gente vai imputando tudo isso. Como que o time cresce à medida que a empresa cresce. Beleza? Isso é modelar. Outra coisa, ajustes de salários e remunerações, tá? A gente também projeta isso ao longo do tempo. É natural que à medida que você for crescendo, você vai contratando ou você vai promovendo seus profissionais para posições mais seniors. E as pessoas vão também tendo direito a partilhar desse crescimento. Então a gente também projeta, além do crescimento de time, o quanto que varia. Vocês vão ver aqui um índice de reajuste na linha 22, tá? No mês 13 a gente tem um reajuste de 20%, etc. É um exemplo, tá? Mas que é fundamental também a gente projetar, não achar que as pessoas vão o resto da vida receber o mesmo salário. Elas vão crescer, inclusive, de salário junto com a empresa, tá bom? E aí, pessoal, isso posto, a gente volta aqui, eu quero destacar um outro ponto. Vocês vão ver que tem várias coisas que precisam ser imputadas, mas esse modelo é bem didático. Uma coisa que é fundamental aqui na linha 90, que é o tal do capital de giro. Muitas empresas fazem orçamento só de competência, projetando só a DRE. E a DRE ela não contempla um dos principais ofensores do seu caixa, que é a necessidade de capital de giro. Essa necessidade de capital de giro, ela vai implicar no quê? Você precisa saber quais são os seus prazos de recebimento, pagamento e de estocagem, caso você tenha estoque de produtos, tá? E aí, aqui no modelo também, se vocês forem abrindo a caixinha, vocês vão ver que com esses prazos a gente consegue entender, opa, se eu dou muito prazo para o meu cliente e tenho pouco prazo para pagar fornecedor, isso me gera uma necessidade maior de capital de giro. O meu caixa vai abaixar. Então, vejam que bacana. O lucro, uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, o lucro não é fluxo de caixa. Olha o mês 5, está dando 290 mil de lucro líquido, mas de fluxo de caixa livre está dando 162 mil. Ok? Inclusive, o fluxo de caixa operacional está dando negativo. Então, não esqueçam, esse é o último ponto que eu quero destacar para vocês, não esqueçam de modelar bem a necessidade de capital de giro, porque muitas empresas, à medida que você cresce faturamento, você também cresce a necessidade de capital de giro, o seu caixa vai para baixo. É o efeito tesoura que acontece, tá? Então, nem sempre crescer faturamento é o melhor para o seu caixa, tá bom? Então, muita atenção com isso. Pessoal, esse foi o vídeo explicando como fazer um BP, por que a gente tem que fazer, os principais pontos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, que eu estou toda semana trazendo esse tipo de conteúdo. Dá um like nesse vídeo, compartilha. Vai lá no Instagram, me segue, @oRodrigoMiranda. Segue também a VPX, que é quem está proporcionando esse conteúdo para você, @VPXCompany. Segue, curte, compartilha com todo mundo. E se você também ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder esse tema que eu tanto gosto, que tanto mudou a minha vida. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.